Fé, a lente de Deus. Repita comigo, fé, a lente de Deus. Deus se manifestou claramente durante muitos séculos, desde o início da criação, claramente e se expôs publicamente aos homens, principalmente quando tange de Adão. Algumas pessoas me perguntaram uma vez, apóstolo, não seria muito mais fácil se Deus ele aparecesse no céu e falasse com toda a humanidade, ou todos ouvissem a voz dele, e assim todos creriam, e todos temeriam ele? Isso é improvável de acontecer. Não que Deus não possa falar com toda a humanidade. O improvável é que mesmo que todos possam ouvir a voz de Deus e saber que Ele existe, ainda assim venham temer Ele e servi-lo. Várias passagens na Bíblia provam o contrário. É muito mais fácil que pela fé você temer o Senhor e servir Ele de todo o seu coração, do que você ver o Senhor face a face e ainda assim servir. Talvez você diga para mim, apóstolo, eu acho que não. Eu discordo desse pensamento. Então, você não está discordando de mim, mas está discordando da palavra de Deus, que diz que Deus conversava com Adão face a face, quando disse para ele, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, e mesmo assim ele desobedeceu. Você pode ver um anjo agora e daqui 2 semanas você está pecando. Você pode ver um espírito maligno dentro do seu quarto, na sua casa, e daqui 3 semanas, 4 semanas, isso ser um lapso de memória na sua mente e te conduzir ao pecado. Porque o desejo desenfreado da carne, a concupiscência do corpo, sempre vai ser maior do que o desejo de buscar Deus, a não ser que você esteja com as lentes da fé e o desejo de buscar o Senhor, ou seja, as lentes ampliadas pela graça, desejo de buscar o Senhor, aí sim você vai ter uma vida norteada de muito mais, mas muito mais desejosa de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor, do que pecar. Quem está entendendo? Eu quero ler um texto. Embora eu vou falar da fé, eu não vou ler um versículo de fé agora, porque depois nós vamos ler. Mas eu quero ler um texto, eu quero fazer um ato profético com cada um de vocês aqui. Porque muito mais do que falar sobre a fé é um entendimento. É a pessoa receber no seu espírito, na sua mente. É uma libertação. É uma revelação que só Deus pode dar. Entenda que se conhecer ou ouvir falar de Jesus fosse o suficiente, todos teríamos fé em Cristo. Porque não se pode falar de Páscoa sem associar a Páscoa com Cristo. Não se pode falar de Natal nos filmes americanos, como Esqueceram de Mim. Aquele menino está lá no Natal e todo mundo no mundo inteiro assistiu aquele filme. Eu não sei se a Coreia do Norte, que é segregada, mas os outros países. E não associar. Por quê? O Natal é uma festa. Que festa é o Natal? Além do mais, nos Estados Unidos, Natal não é escrito Natal. Natal é Mary Christmas, que significa que está associado ao nome de Cristo, Christ. Então não tem como não associar o Jesus, Natal e Jesus. Então não é por informação, é por revelação. Quem está entendendo? A fé vem por revelação e não por informação. Você pode, um tempo atrás teve um homem aqui em Nova Iguaçu, que ele passava de carro dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu nem morava aqui em Nova Iguaçu, quando eu frequentava o centro de Nova Iguaçu, e eu via isso. Quantas pessoas ouviram aquele homem dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando? Eu acho que toda a cidade de Nova Iguaçu ouviu. Então por que toda a cidade de Nova Iguaçu não é convertida? Porque a informação não salva ninguém, mas sim a revelação. Isaías capítulo 11... Versículo 2, diz assim, antes de você ler, esse versículo ele fala de uma profecia, do Messias, tá? Fala de Jesus, fala uma promessa que iria se cumprir nele, mas Jesus é um padrão, nosso maior padrão de fé. Então, o que acontece com Jesus é certo de que nós também temos direito.
Então vamos ler esse versículo mais de modo profético, tá bom? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Só essa parte. Coloca a mão na sua cabeça. Diga, e repousará sobre mim o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. E eu me regozijarei no temor do Senhor, e não julgarei segundo a vista dos meus olhos, e nem repreenderei segundo o ouvir dos meus ouvidos. O que essa passagem diz? Ele não vai olhar para uma pessoa e vai julgar a pessoa pela cor da pele, ou pelo estado físico, ou pela pobreza, ou pelo nível de pecado que a pessoa já teve. Aquela pessoa ali é um estuprador em série, ou maníaco do parque, ou pode ser qualquer outra pessoa, aquela menina que matou o pai, que está lá na cadeia, junto com os irmãos Cravinhos, é a Suzane, ou pode ser qualquer um, pode ser o Macarrão e o Bola, pode ser qualquer um. Não interessa, qualquer pessoa que dentro da cadeia ou numa entrevista mostrou nenhum pingo de arrependimento. Nós olhamos para uma pessoa dessa, talvez com a Bíblia na mão, ou olhamos uma pessoa dessa querendo ser regenerado, chega na cadeia, alguém tira uma foto dele com a Bíblia, nós logo julgamos, está tirando uma foto com a Bíblia, querendo mostrar que está querendo mudar o seu posicionamento, porque está querendo reduzir a sua pena. Nós julgamos que nada, isso não mudou nada. E aí olha o que a Bíblia diz, que Jesus seria diferente. Ele receberia um espírito de inteligência e de sabedoria, e não julgaria segundo os olhos, e nem segundo ouve. Dizem que fulano é isso, dizem que Beltrano é aquilo. Jesus, ele vai julgar pela certeza. Qual? De que o seu poder, e ele foi ungido para transformar vidas, e não andar por aquilo que se ouve. Eu ouvi falar aqui no bairro da Grama, ouvi falar aqui em Nova Iguaçu, ouvi falar aqui em tal lugar, aquela cidade é isso. Eu ouvi falar, não é um decreto. O decreto é o que sai da boca do Senhor. Isso é fé. Eu ouvi falar assim, e eu creio que a cidade de Nova Iguaçu será transformada pelo poder do Espírito Santo. Que virá o avivamento, que virá transformação de mente, que haverá ruas asfaltadas, praças. Nós olhamos e profetizamos, praça de skate para os nossos filhos brincar, posto de saúde em cada esquina, sabe? Profetizamos coisas excelentes, profetizamos o final da corrupção. E aí você diga assim para mim, não apóstolo, mas não é isso que a gente vê, nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que nós profetizamos. Nós criamos um caminho com nossos lábios. Nós criamos uma estrada nova com a nossa boca. Essa é a diferença de ser povo de Deus. A fé é colocar por cima, jogar um decreto novo para anular todo o decreto do diabo. A fé é você olhar o teu filho bêbado, teu marido bêbado, de madrugada, e começar a profetizar que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Não adianta o decreto, mesmo que as pessoas já falem, já tentei várias vezes, essa pessoa não tem jeito, não dá nada, não dá certo para ele. E aí você até acredita que os mais distantes possam ter a vida transformada, mas aqueles que estão próximos de você, você já não acredita. Aliás, ninguém conhece a tua dor, ninguém sabe o que tu já passou. O apóstolo fala isso porque não sabe o que eu passo dentro de casa, e nem quero saber. Jesus sabe. E o diabo fica o tempo todo querendo nos iludir, porque ele é um pai do engano. Querendo jogar uma nuvem sobre nós dizendo, essa situação nunca vai mudar, isso aí nunca vai mudar. E aí você começa a sair da sua boca, quando você começa a dizer, já não aguento mais essa vida. Já não aguento mais essa situação. E começa a criar caminhos de derrota. Porque a dúvida é o campo onde o diabo gosta de guerrear. Ele joga a dúvida. E quando ele joga a dúvida, ele te atrai para o campo de batalha dele. A certeza é o campo de batalha de Deus.
A fé é o campo de batalha onde Deus nos chama para guerrear com Satanás. E ele sabe que nesse campo ele já é derrotado. Quando ele coloca uma semente de dúvida na sua mente, ele introduz essa dúvida na sua mente, ele já começa a querer botar dúvida em todo o restante que Deus vai fazer na sua vida. Uma coisa deu errada hoje, deu errado amanhã, você já associa. Amanhã vai dar errado de novo. Então alguns um pouco mais otimistas pensam, amanhã, se deu errado hoje, deu errado amanhã, provavelmente amanhã vai dar certo. É igual aquelas pessoas que são viciadas em maquininha de caça-níquel, ou jogo de baralho, seja jogo de ronda, qualquer jogo. Ele joga uma vez, aí ele perde 50 reais, ele perde 100 reais, ele perde 1.000 reais, alguém chega perto da máquina e diz, não, a máquina é minha. Tá quase dando o negócio. Porque eu já perdi 10 vezes, agora na hora de dar, alguém vai chegar perto de mim. Olha para o teu irmão e diga, o diabo, ele quer te trazer para a incerteza. Porque ele trabalha no campo da dúvida. Meu irmão, se você jogar, ele trabalha com os misticismos da nossa mente, nossas crenças limitadoras. Se você joga uma moeda, cara ou coroa, vamos lançar sorte. Cara ou coroa? Deu cara. Deu cara de novo. Então, vai apostar onde? Vou apostar na coroa. Já deu cara 2 vezes. Meu irmão, se der cara 10 vezes, você nunca pode ignorar o fato de que existe 50% de chance de dar qualquer uma das outras faces na próxima vez que tu jogar. 50%. Mas aí o diabo te pega no misticismo e diz, joga de novo. Porque já deu 4 vezes dessa maneira e agora vai. Meu irmão, não interessa quantas vezes deu errado. A próxima vez só vai dar certo porque Deus está no controle ou não. Não interessa quantas vezes deu certo. A outra vez só vai dar errado se Deus estiver no controle ou não. Deus está no controle da sua vida porque você é crente. A sua vida não é um misto de coisa boa, coisa certa, coisa boa. Aí o crente começa a achar o seguinte, eu acho que eu estou com falta de sorte. Eu tenho que confiar no Senhor e andar por fé o tempo todo. Diga, o tempo todo. Porque a Bíblia diz que Deus fez os dias bons e os dias maus. Os dias bons para nos regozijarmos, nos alegrarmos. Os dias maus para depurar quem é crente de verdade. Dias bons somente nos deixa mimado. Dias maus somente nos deixa frustrado. Então eu tenho que caminhar por fé. Eu tenho que buscar o Senhor e começar a ampliar e olhar as coisas segundo Deus quer. Se você fala para mim, apóstolo, mas se eu visse alguma coisa... deixa eu te falar um negócio. A Bíblia diz, de Adão Deus viu Deus face a face e pecou. Logo depois, os seus descendentes, igual Caim, Deus olhou para ele e disse, Caim, o teu desejo será contra ti, cabe você dominar ele. E mesmo assim ele matou Abel. Se eu pelo menos ouvisse a voz dele, Caim ouviu e matou. E aí você tem ainda a ousadia de achar que a sua natureza humana vai se submeter à voz de Deus? Nenhuma natureza humana conseguiu submeter à voz de Deus. Somente um homem que anda ampliando a sua visão espiritual pelas lentes da fé é capaz de ser guiado pela voz de Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo, vou colocar coluna de fogo diante dos homens. Colocou. Todo mundo. Ninguém sabe, ninguém ouviu falar que existiu algum incrédulo, algum ateu daqueles que saíram do Egito. Não existia nenhum ateu. Todos eles criam em Deus, não tinha nenhum ateu no meio do povo de Israel. Porque eles viram o mar vermelho se abrir, não tinha ateu. Eles viram coluna de fogo, águas amargas serem transformadas, eles viram maná, não tinha ateus. As pessoas viam quando a nuvem de glória descia sobre a tenda de Moisés, uns nem ousavam chegar perto, e eles sabiam que era a presença de Deus. A presença de Deus era palpável e se via a presença de Deus. Não se via a face de Deus, mas se via a manifestação da presença de Deus sobre fumaças, sobre trovões, e todos sabiam que era Deus. Não tinha nenhum ateu, mas a maioria morreu no deserto. Então também ver manifestações, sentir coisas, ver coisas, são experiências que aquele que já crê pode ter.
E não aquele que quer ver para crer. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ver. Eu só vou ouvir depois que eu ver. Então imagine assim. Apóstolo Paulo diz que Deus se ocultou. Por que Deus se ocultou? Para ser encontrado. Ele se ocultou, ele não se escondeu. Porque quem se esconde não quer ser encontrado. Tem mulher que fala assim, meu marido não me procura, mas ela também não se esconde. Né? Pé encardido, não toma banho. Aí quer que o marido procura. A questão é... Fala nada. Vai procurar com a venda nos olhos, brincando de cabra cega. A pessoa quer procurar, mas não quer achar. Igual a gente procurando emprego. Procura com medo de achar que só. E vive desempregado. Não sei por quê, meu Deus do céu. Jesus vai voltar e o cara está desempregado. Com medo, Jesus. Tem mais temor de achar um trabalho do que temor a Deus. Vamos voltar para a palavra? Então viram tudo isso. E mesmo assim, viram o monte pegar fogo, fumegar. Ouviram a voz de Deus, ventanias, tantas manifestações. E mesmo assim foi o povo mais incrédulo. Então é como se Deus estivesse dizendo assim, pastora Ana, eu vou me ocultar. E vou dar uma lente, qual? Porque a fé, Deus existe desde a eternidade, amém? Deus é eterno, mas a fé não é eterna. A fé não é eterna, irmãos. A fé foi criada por Deus para beneficiar o homem. Ou seja, a fé foi estabelecida para o homem ter acesso a Deus. O homem tinha contato com Deus de maneira natural, sem precisar de fé. O homem via Deus assim, igual Adão e Eva. A partir do homem que desprezou a presença de Deus e a glória de Deus, Deus teve que estabelecer a fé para, através da fé, o homem encontrar Deus. Irmãos, se você for comprar um ouro ou um diamante, ninguém compra um ouro ou um diamante sem usar uma lupa. Sem antes examinar. Ele pega uma lupa, ele olha, ele examina. Ele não chega aqui e pega uma peça de ouro, ele olha, isso aqui é ouro. Ele mete uma lupa. Porque existe um ouro chamado ouro de tolo. É um metal muito parecido com ouro. Eu fui um tolo uma vez que comprei um ouro assim. Mas a gente é tolo uma vez só. A gente pode permanecer. É ou não é? Ouro de tolo. Ele parece... Já viu aquele ditado que diz, nem tudo que reluz é ouro? Então existem coisas que estão travestidas de coisas boas. Então Deus disse, para que você tenha certeza de que você está me encontrando, eu vou te dar um óculos. É através da fé que você vai conseguir me enxergar. Mas só quem ouvir a minha palavra vai ter essa visão ampliada. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ler a Bíblia limpa o teu coração. A palavra limpa. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Olha para o teu irmão e diga, ouvir. Então, por mais arrogante que o homem seja, achando que não precisa do outro irmão, para ele ter fé, precisa de uma outra pessoa pregar para ele. Então, todos nós precisamos de todos nós. Amém? Jesus se batizou e quando ele saiu do Jordão, a Bíblia diz que quando ele saiu de dentro d'água, o céu se abriu. E quando o céu se abriu, ouviu uma voz, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. E aí Jesus, o versículo continua dizendo lá em Marcos, que Jesus sai e o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele chega no meio do deserto, a primeira tentação que o diabo diz é, se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que se? Se está relacionado à dúvida. Então, se ele quis colocar dúvida no coração do Filho de Deus, o diabo ele sempre vai querer colocar dúvida no coração da pessoa que mais tem certeza. Não interessa, irmão, o nível de fé que você tem.
Jesus desceu do céu. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele desceu do céu. Ele é o Filho de Deus. Ele sabia completamente quem ele era. Ele sabia muito bem quem ele era. Aliás, 2 dias ou 3 dias antes, ele ouviu o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo em formato corpóreo de uma pomba, dizendo, esse é meu filho amado, em quem me alegro. O diabo 3 dias depois, ou 1 dia depois, ou 10 dias depois, ousou chegar no Filho de Deus e dizer, se tu é o Filho de Deus, se tu é o Filho de Deus também, se lança daqui, porque está escrito, dar ordem aos anjos a respeito. Se o diabo quis colocar no coração de Jesus, irmão, incerteza a respeito de quem ele é, e diluir a sua essência, quanto mais o diabo vai fazer com você. Não interessa se você é pastor, não interessa se você é 12, não interessa se você é apóstolo. Se o diabo investiu, irmão, no Filho de Deus, para querer diluir a fé dele, quanto mais você, homem. Ele está sempre querendo te mostrar que não é bem assim. Deus prometeu que você vai ser próspero. Deus prometeu que você vai ser um líder. Deus prometeu a sua família. Deus prometeu que o seu marido vai se converter. E aí quando você vê alguma coisa contrária da promessa de Deus, por exemplo, Deus prometeu que o seu marido vai se converter, e de repente ele chega bêbado, alguma coisa de errado dá, o diabo já te traz para dúvida. Você está entendendo? Existem pessoas, irmãos, que nós perguntamos para ela, vem cá fulano, tu tem certeza? Tu tem certeza das promessas de Deus? Eu não tenho mais certeza. Então tu tem dúvida? Não, eu tenho dúvida. Mas tu tem certeza ou tem dúvida? Eu acho que eu tenho dúvida. Está com dúvida da dúvida. É a pessoa mais confusa que existe. Ela tem dúvida. Mas é melhor ter dúvida da dúvida do que dúvida da certeza, irmão. Mas mesmo assim, os dois estão errados. Eu tenho que ter certeza da certeza. Quantos podem dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Talvez você fale assim, o apóstolo confundiu tudo agora. Confundi? Tiago disse que o homem que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, ela vai e ela volta, ela vai e ela volta. E só o diabo conseguir te manter no mesmo lugar de sempre, ele já está te derrotando. Porque nós fomos feitos para avançar. A Bíblia diz que nós fomos para crescer de glória em glória. A senda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Se o diabo consegue paralisar a sua vida nos mesmos erros, nas mesmas falhas, nas mesmas mediocridades, ele já está tendo vitória sobre a sua vida. Nós temos que crescer na fé. Nós temos que avançar. O que leva um homem igual Davi, que viu tantas coisas diante dos olhos, Deus falava com ele pessoalmente. Davi era profeta, porque a Bíblia diz que Davi era rei, mas era profeta. Deus falava com ele. Imagina só, Deus falar com ele audivelmente, tantas experiências com Deus, matou Golias, Deus tirou ele de trás das malhadas, quantas vezes Deus honrou Davi, mas chegou um momento no ápice do seu reinado, ele estava lá bem à beça, e de repente veio a incredulidade no coração dele. Eu vou na guerra contra um exército muito inferior dele. Ele guerreou batalhas impossíveis para um homem vencer, e ele venceu. E aí uma batalha que era fácil para ele ganhar, mas mesmo assim entrou uma dúvida no coração dele. E ele disse, Joabe, reúne os soldados e conta, caminha pela estrada, pelo país, e começa a contar todos os soldados que nós temos para essa batalha. Joabe, que era ímpio, repreendeu ele e disse assim, meu rei, eu estou lutando ao seu lado há anos. Em todas as batalhas o Senhor tem te dado vitória. Por que agora o Senhor, meu rei, vai pecar contra o teu Deus que tem te dado tantas vitórias, mandando contar o povo para ir para a guerra? Se tiver 10 soldados, o Senhor vai te dar vitória. Se tiver 1000 soldados, ele vai te dar vitória. Se tiver 10.000, para que mandar contar? Irmão, sabe quando você percebe que tu está caindo na fé? É quando o ímpio te repreende. Sabe quando você percebe que está caindo na fé? É quando tu está lá no teu trabalho, cabisbaixo, está passando a luta, e aí um ímpio olha para você e diz assim, tá triste por quê? Falou, não, estou com os problemas aí. Problema, cara? Tu é crente, tu não confia em Deus, não? Irmãos, essa é a maior vergonha de um crente que já caiu na fé. É quando um ímpio tem que te repreender e Deus usar uma pessoa que não conhece, que não tem a fé, para poder repreender e te colocar no teu lugar novamente, e você levantar a cabeça e começar a confiar no Senhor. Talvez você pense, mas sabe qual foi o problema de Davi? Eu vou te dizer qual foi o problema de Davi, Vinícius.
O problema de Davi é que ele esqueceu. Deus nos dá uma pequena vitória, daqui a pouco Deus nos dá uma grande vitória, depois Ele me dá uma pequena vitória, uma grande vitória. E de tantas vitórias nós começamos a achar que isso é tão normal. Nós coisificamos os milagres de Deus e nós vamos achar, isso é só uma coincidência de toda a minha aptidão, junto com a minha habilidade, junto com toda a minha organização na mente, junto com todo o meu estilo de liderança, é somente uma coincidência. Eu nasci para vencer. E aí, ele já tirou a lupa da fé e está caminhando por si só. Apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, capítulo 3, versículo 2. Ó Gálatas insensatos, será que vocês agora deixaram de caminhar pelo Espírito para caminhar por esforço próprio? É quando você abandona a fé para começar a dar seu jeitinho. É quando você abandona a fé para começar a caminhar pelo que você acha certo ou errado. Eu vou ficar esperando. Meu irmão, entenda o seguinte: você pediu paciência, Deus vai te fazer esperar por algo. Aí o teu irmão falou assim: é óbvio. Como é que Deus vai te testar na paciência que Ele te deu, se Ele não fizer você esperar por algo? Como que você vai saber se tem paciência se tu não esperar por nada? Eu quero amor. Tu quer amor por almas? Deus coloca uma pessoa para tu consolidar. Como é que você quer experimentar se você tem amor por almas ou não, se você não consolidar ninguém, ou não ter contato de relacionamento com alguma alma, ou ir num hospital, ou num abrigo, alguma coisa, ter contato com a dor de alguém? Eu peço a Deus fé, e Deus te dá provações. Como é que você vai conseguir provar se você de fato tem fé, se você não tiver uma provação diante de você? E aí você fala: Senhor, aumenta a minha fé. E Deus fala: tudo bem, vou colocar uma provação diante de você. Senhor, aumenta a minha paciência, vou te fazer esperar por algo. Senhor, me dá amor por almas, vou colocar alguém muito atribulado para ficar atrás de você. Pessoa que você aconselha, ela nunca te ouve. Tem alguém aqui sendo provado no amor? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E aí, como Deus estivesse dizendo: olha, eu me manifestei publicamente para todos, e mesmo assim eles murmuraram. Agora eu vou me ocultar, que somente aquele que me deseja de fato, aquele que muito me deseja, vai me encontrar. Aí o apóstolo Paulo diz que Deus se ocultou para que aquele que tateando no escuro, mesmo que no escuro, pudesse lhe encontrar. E ele se deixa ser achado por essa pessoa. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu me manifestei publicamente para todos, e a minha presença foi desprezada. Murmuraram na minha cara, me rejeitaram. Outros falaram assim: ah, no mundo era muito melhor, saudade do Egito. O que te faz pensar que você não seria diferente dessa pessoa? Então Deus disse: olha, agora eu vou selecionar. Eu vou começar a selecionar. Eu vou dar oportunidade para todos, igual eu fiz lá no deserto, só que essa oportunidade vai ser travestida de fé. Eu vou dar uma roupagem de fé. Aquele que quiser me encontrar, vai ter que me procurar. E se ele me procurar, eu vou dar uma lupa. E ele vai começar a me procurar com essa lupa. E aí eu vou me deixar ser achado por ele. Somente aqueles que me buscam. Não vai ser para todos. Vai ser para aqueles que me desejam. Porque até mesmo o ouro, você tem que cavar fundo. Até mesmo o diamante está introduzido nas lavas vulcânicas. Em lugares extremos. Coisas preciosas não se acha a flor da terra. Tem que cavar profundo. E não existe ninguém mais precioso do que Deus. Por isso ele diz: olha, para me encontrar é difícil demais. Nenhum ser humano é capaz de me encontrar. Mas a salvação vem pela fé. A fé não vem de homem, é dom de Deus. Aquele que me buscar me encontrará, porque eu facilitarei para que ele me encontre, lhe dando a fé. Quantos podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero terminar por aqui. Me impressiona
o André é militar, tem alguns militares aqui. Me impressiona quando aquele centurião chegou diante de Jesus e disse: mestre, o meu servo, que eu estimo como filho, ele está doente. Jesus disse: eu vou até a sua casa. Jesus ofereceu: eu vou até a sua casa. Ele: não, Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor pise dentro do meu lar, na minha casa. Mas eu sou um homem sujeito à autoridade, porque eu digo assim, algum superior diz para mim: faz, e eu faço. E também tenho pessoas que estão sujeitas à minha autoridade. Quando eu falo faz, eu não me preocupo, eu viro as costas e eu tenho certeza que ele vai fazer. Ele está criando um padrão romano de tanta excelência, que se um superior desse uma voz de comando, e o subalterno, ele não obedecesse a voz, ele era executado à morte naquela época. Então, desobedecer uma voz de comando era como se estivesse rejeitando a própria vida. Então aquele soldado, aquele homem estava querendo dizer o seguinte: olha, eu tenho tanta certeza que eu falo, fulano, resolve isso para mim. Eu tenho tanta certeza que ele vai fazer que eu até relaxo e não faço mais nada. É igual quando eu falo para o pastor arrumar o negócio do mover, essas coisas. Eu sei que quando eu chego na sexta aqui já está tudo pronto. Isso é fé. Ele disse: se o Senhor der uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo será curado. E aí Jesus olhou e disse: nem em Israel eu vi tamanha fé. Jesus usou a fé daquele homem, irmãos, para mostrar como é que se funcionam as hierarquias espirituais. Jesus deu uma palavra. A palavra comunicou uma hierarquia de anjos, comunicou outra, chegou lá e levantou com o nome e chegou lá, o servo estava curado. No reino do Espírito trabalha de maneira organizacional, organizada. Uma voz de comando do reino do Espírito do exército. Quem é o general? Jesus. Ele dá uma palavra, traz o milagre dela, e aí você crê com fé, e aí Jesus libera, através da sua fé Jesus libera a palavra. Olha o que Jesus disse para o centurião romano: a tua fé salvou teu servo. A tua fé ativou em mim um princípio. E a voz de comando saiu da voz do general para o seu soldado, para o seu tenente, que deu para o sargento, que deu uma ordem para o cabo, que deu para o soldado. Vai, leva a cura dele, o milagre. Ele sabe que se eu entregar para a autoridade espiritual o meu pedido, vai acontecer. Às vezes, irmãos, nos falta para nós entender essas organizações espirituais e que tudo contribui ao nosso favor. Basta a nossa fé tocar no coração do Senhor. E não ter dúvida, o diabo diz: se você tiver dúvida até da certeza, a certeza vai continuar sendo uma certeza, mas para você vai ser uma mentira. A verdade não muda pelo que você acha dela. A verdade é imutável. Mas você pode viver a mentira. Como disse Mahatma Gandhi. Ele disse para Martin Luther King: sabe por quê? Um homem que fundou uma religião, um dos maiores líderes que já pisou nessa terra, ele disse: sabe por que eu não sou cristão? Porque vocês, cristãos, pregam a verdade como se fosse mentira. E nós pregamos a mentira como se fosse verdade. Nós falamos que Deus abre o mar vermelho, mas no fundo, muitas das vezes não acreditamos que Deus pode curar uma febre do nosso filho. Vive a mentira como se fosse verdade, em vez de tomar posse da verdade. E aí nós temos que ser como aquela geração do deserto, a geração em que murmurou, que reclamou vendo Deus, mas teve alguns que não se venderam, como Caleb e Josué. Caleb disse: eu só quero uma coisa. Ele: o quê? Eu quero os lugares altos para minha descendência. Quando derrubar esse gigante, quando derrubar essa muralha, quando tomar posse da terra, eu só quero as montanhas de Hebron. Eu quero que os meus descendentes ocupem os lugares altos. Sabe por quê? Porque aquele que tem fé tem direito de escolher lugares de privilégio.
Aquele que tem fé toma posse e sabe dos direitos que tem. Então ele disse, eu tenho 85 anos, mas ainda me sinto como se eu tivesse 40. Quase que se eu fosse ele, eu falasse assim, você está sentindo bem? Ele disse, eu tenho o mesmo vigor de quando nós entramos aqui, na primeira vez. Eu quero os lugares altos. Olha para o teu irmão e diga, quero os lugares altos. Os lugares de excelência. Mas peça a Deus os óculos da fé. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.